Eu sou o pastor David Fleitas, sou pastor da Igreja Evangélica de Ruti, mas também sou missionário de uma igreja em Estados Unidos, se chama Igreja de Deus Pentecostal Movimento Internacional. Meu nome é Sofia, eu também sou missionária da mesma igreja que é o pastor David, ele é meu esposo, e sou missionária do mesmo ano, 2015. Olá, meu nome é Eliane Velomin. Em 2007 eu fui tocada para ir para missões. E aí eu e a minha família fomos fazer uma escola de missões que se chama Jocum. E moramos lá e fomos cuidados e todos nós se tornamos missionários nessa escola. Olá, meu nome é Cleide Monstraça, eu sou fruto de missões, de missionários aqui da Suíça, que chegaram para o Brasil e eu e a minha família, nós somos fruto dessa missão e nós fazemos parte da missão São Aliança Missiona aqui da Suíça. Bem, o chamado para vir para a Suíça começou em janeiro de 2015, mas eu já era pastor desde o ano 99 nas Ilhas Canárias e tanto minha esposa como eu sempre tivemos uma carga pelas missões. Trabalhamos e compartilhamos com pessoas de África, de Senegal, de Nigéria e pensávamos, achávamos que em algum momento o Senhor nos iba a levar para a África. No ano 2015, com o meu ministério de Estados Unidos, me convidou o supervisor daqui da Europa para chegar à Suíça com ele. Aqui em St. Gallen, no momento que estávamos lá na igreja orando, eu senti uma carga muito forte no meu coração. Eu senti uma necessidade espiritual muito forte na cidade, muito forte na congregação e no país em geral. Mas como eu tinha muitas coisas, pensei, digo, isto ser uma carga temporária. Não foi assim. A carga continua a crescer, um fogo cada vez mais forte. E em agosto desse do mesmo ano, 2015, a minha família e eu estávamos chegando. Na verdade, uma carga que começou pela necessidade. Ou seja, nós temos claro que estamos aqui na Suíça pela carga espiritual que o Senhor colocou na nossa vida. Para mim, quando eu já era menina, eu sou filha mais velha de 8 irmãos. Meu pai, ele fazia muito evangelismo nos matos, nos lugares bem difíceis. Então, como a minha mãe tinha dificuldade comigo, então minha mãe mandava ir com o pai. Então, eu comecei a ter muita compaixão por pessoas. Então, eu tinha esse clamor dentro da minha alma por vidas. E aí, depois que as coisas foram se organizando para mim com meus filhos, eu senti novamente meu coração queimar por missões, sabe? Era um grito de dentro de mim. E aí eu cheguei para meus pastores não concordaram. Falaram, não, você tem 4 filhos, como que você vai sair por aí? Como que você ouviu Deus? Eu falei, eu ouvi. E aí foi uma luta, eu falei, Deus, se tu falou comigo, confirma para o coração do meu pastor. Eu não queria sair debaixo de rebeldia. E aí, um dia ele estava orando e Deus ministrou para o coração dele e confirmou o chamado. E ali em diante, meu primeiro chamado foi a Suíça. Em 2008, fui enviada para a Suíça para trabalhar com prostituição. Eu trabalhei em Berna quando eu cheguei. Então, nesse ínterim, eu voltei para o Brasil. E eu trabalhei com indígenas daí, né? Daí eu já levava equipes para indígena, para os quilombolas, Paraguai, Fortaleza. Então eu trabalhei muito em várias partes do Brasil, levando equipe para a missão, direcionando e ensinando, né? Porque como eu já era obreira da Jocum, então você vai ensinando e vai reciclando, porque todo mundo tem um chamado, né? Todos nós temos um chamado, mas cada um tem algo específico. O meu chamado é para vidas. Eu amo pessoas e eu gosto de cuidar de pessoas. Minha mãe e eu éramos muito unidas. E nesse momento ela
mas eu senti tão forte o chamado do Senhor, que eu coloquei ao Senhor por acima. Para mim, minha mãe era tudo. E quando eu conheci ao Senhor, já o Senhor tinha me falado há muito tempo atrás, por meio de sonhos. Eu sentia que existia algo mais forte, mais grande, que estava por acima de tudo isso. E que não era só seguir um ritual, que era um relacionamento muito mais além do que tudo isso. E quando eu conheci o Senhor, eu continuei amando a minha mãe, mas o Senhor era mais grande, mais importante que tudo isso. Então eu decidi entregar minha vida. E quando o pastor chegou a casa falando que ele tinha uma forte carga por a Suíça, por as missões, o Senhor já tinha me falado sobre isso também. Então eu não sabia aonde íamos sair, mas eu sabia que eu tinha que sair da minha casa, do meu conforto. E lembro que um evangelista muito conhecido naquele entonces falou para mim: você tem que cortar seu cordão umbilical, tem que cortar para me servir. E para mim foi muito forte e para mim foi uma prova de fogo a minha fé. Mas a dia de hoje eu agradeço a Deus por meu crescimento espiritual, por amadurecimento ao Senhor. Porque a dia de hoje eu conheço um Deus amoroso, todo-poderoso, um Deus que transforma vidas, que não existe nada igual a Deus, a esse Deus que eu conheço. E me ensinou que Ele entregou seu Filho por amor a mim, por amor a todos nós. Então eu decidi: Senhor, eu vou te seguir. Me converti com 9 anos de idade, através do trabalho missionário, e cada vez que as missionárias contavam as histórias da Bíblia, eu ia para dentro da história. E o meu coração, aquela criança de 9 anos, ele ardia um fogo tão grande, fala: eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ela, eu quero falar de Jesus igual a ela. E eu queria ser missionária, independente de onde for, do que for, mas eu era tão pequena, então eu senti que a minha missão era cantar. Eu era pequenininha e cantava muito. Então, com 14 anos eu fui para São Paulo. Lá não foi fácil. Em São Paulo não foi fácil, eu com 14 anos, mas eu já tinha aquela base bíblica, aquele chamado já estava no meu coração, aquele chão já foi preparado ali na minha vida. E eu cheguei lá em São Paulo e com esse amor de seguir Jesus. E quando nós chegamos lá, minhas irmãs, nós procuramos a Igreja Batista e frequentamos a Igreja Batista. Eu lembro que antes de completar 15 anos, o pastor falou: você quer trabalhar como ajudante na escola dominical? E desde então eu estou trabalhando na escola dominical com as crianças. E aí eu me formei como professora, voltei de novo para o Piauí, porque eu saí da Bahia, e voltei para o Piauí, para a casa da minha irmã, casada com o pastor. E nessa igreja tinha um colégio particular da igreja. E a minha irmã me chamou para dar aula, porque estava iniciando o trabalho da escola, e eu fui lá ajudar nesse trabalho. E foi lá que eu conheci o meu esposo. Namoramos, noivamos, e a exigência da missão daqui era que o missionário não pode casar com uma mulher que não tivesse uma base de missões. E eles fizeram essa pergunta para mim: tem algum problema para você ir para o seminário bíblico? E tem que se preparar. Eu falei: essa é a resposta de oração desde os meus 14 anos, que eu quero fazer seminário bíblico. Aí
além do Senhor me dar um esposo, me deu o seminário bíblico. Casamos em 95 e depois de 2 meses de casado, eles nos jogaram em São Paulo, que era uma cidade que eu já conhecia, 11 anos morando lá. Nós chegamos lá só com a mala aqui, uma malinha assim, e fomos logo direto para a casa Resgate, que é a casa com meninos de rua, que a missão nos colocou. E para mim foi muito aprendizado como mãe, como mulher e em missões. Isso alegra o meu coração, porque cada vez quando eu falo em missão, me alegra, me enche o coração. E lá eu digo que a gente não aprende só falando. É fácil a gente chegar na frente da igreja e pregar. Isso veio do encontro do meu coração. Senhor, eu estou no lugar certo. E o Senhor colocou o esposo certo na minha vida, com um coração enorme. Isso eu posso dizer. Então eu digo que é um privilégio muito lindo nascer na família de Deus, pertencer à família de Deus. E o mais importante, quando a gente dedica e é fiel na obra do Senhor, Ele é fiel. Sim. É isso que eu posso dizer. Nós fomos perfurar poços lá em São Luís do Maranhão, num lugar que não tinha água. E quando a gente pegou o caminhão, e estava eu, o pastor, o pescador, e a gente colocou todas as coisas do poço, os canos, que são gigantes, né? É muita coisa. E aí no momento da estrada eu vi os pneus do caminhão saindo, se descascando e ficando usando ferro. Falei, pastor, tem alguma coisa acontecendo, porque está saindo todo o pneu do caminhão. E ali começou uma dúvida, entrou ali, porque muita coisa começou a dar errada nessa viagem. E aí quando a gente chegou lá, à noite já, nessa cidadezinha que ia para a Ilha de Santa Bárbara, para mim é até emocionante falar essas coisas, a gente foi pegar um barco e o que aconteceu? O barco estragou no meio do mar. E daí, de repente, o Cleverson, meu filho mais velho, falou, mãe, está tudo bem? Que ele estava sentindo de orar por mim. Eu falei, nós estamos à deriva no mar, e a onda jogava a gente lá em cima e voltava. Então eu não tive muito medo ali das ondas, mas aí o Cleves escreveu, mãe, manda jogar o Jonas para fora do barco. Eu falei, Jesus, será que eu sou Jonas? Será que eu estou na missão errada? Porque a gente pode estar na missão errada, achando que está obedecendo, achando que está ouvindo, mas não está na missão que o Senhor tem para você. Eu acho que ali o Senhor me ensinou alguma coisa. Aliás, muita coisa. Tá bom, a gente voltou, porque meu telefone funcionou, e daí o pastor disse, oi irmã, com o que você está falando? E eu estava apertando a bombinha da mangueira para ele, eu de pé assim na proa, me sustentando, foi muito difícil. E daí, apertando a bombinha, meu filho está falando comigo, irmã, o seu celular não funciona aqui. Eu falei, pastor, mas está funcionando, não, meu filho está falando comigo, me dá esse celular aqui, irmã. Daí ele ligou lá para o porto, e o porto mandou um barco nos arrastar. E daí foi nos buscar, e daí a gente dormiu na família Batista lá, né? E de manhã a gente foi, de Pau de Arara. E o caminhão, eu sou a última a sair, o caminhão estragou também, sabe? E daí voltei de moto. Então, aí o pastor disse, alguma coisa não está dando certo aqui, tem alguma coisa que está errada, porque tudo que nós estamos fazendo não está dando certo. Então, ali eu tive dúvidas. Mais que dúvidas, eu tive duas situações. Ou seja, eu fui pastor durante muitos anos, mas missionário continua sendo pastor, mas entras em uma situação de vida, vamos dizer assim, ainda de mais fé, de mais entrega para o Senhor e de mais, mais responsabilidade, mais confiança em Deus, não? O sea, eu acho que o ministério pastoral, mas quando você tem que sair de sua família, de sua casa, amistades e de tudo, chegar a um país, não conhece a língua, não conhece a ninguém, pues depende totalmente de Deus. Primeiro eu passei por duas situações que não que colocaram minha fé em prova, no sentido de que sim, mas sim a opressão do inimigo, não? A opressão do inimigo madeira foi quando chegamos aqui na Suíça, todos muito caro aqui.
Há uma pressão econômica muito forte, quando chegam as faturas e chega demais. E eu lembro um dia que eu levava as crianças para estudar espanhol, porque eu sou muito bom em falar espanhol. E minha mente, meus pensamentos começaram a golpear-se: como você vai pagar isto, como você vai pagar isto outro. Você vai ter que retornar à Espanha, você vai ter que reconhecer que não foi de Deus, você vai ter que dar vergonha agora, não? E eu sabia que e o carro, eu senti que meu carro se fazia mais pequeno. E eu senti uma coisa que eu nunca havia sentido, nem como crente, nem como quando era incrédulo, que muito mais da minha vida é como crente, como incrédulo. Eu senti um pânico profundo na minha vida, para um pânico que eu nunca jamais havia sentido. E é nesse pânico onde havia sentido o que diz a palavra do Senhor, dardo de fogo, preenchendo minha cabeça, e parecia que a minha fé se estava, verdade, extinguindo, verdade, mesmo que não reneguei, não tive dúvida mas sim um momento dado onde eu senti essa opressão do inimigo. Eu escutei a voz do Senhor, falando no meu coração, não foi ouvido, falando para a minha vida: tranquilo, eu estou aqui. Ele não falou: não te preocupes, eu vou pagar as dívidas, não te preocupes, vai chegar dinheiro, a transferência. Não, o único que falou é: tranquilo, eu estou aqui. E isso foi como se desapareceram todas essas tormentas, essas nuvens pretas. Eu, pues, dúvidas eu tive muitas, mas sobre mim, sobre se eu fosse capaz de fazer tantas coisas, porque eu sentia que o Senhor estava demandando de mim coisas que eu jamais fiz, jamais eu pensei que ia fazer, mas agora estou percebendo que jamais me senti abandonada por Deus. Nem sequer nos piores momentos da minha vida, o Senhor sempre encontrou a maneira de falar-me e dizer para mim: eu estou aqui. Mas minhas dúvidas eram sempre sobre mim. Eu vou ser capaz, vou poder fazer isto, fazer aquilo, um idioma diferente, uma língua diferente, um país diferente, totalmente, cultura, tudo. Mas o Senhor capacita, porque Ele coloca tanto o que como o fazer. Ele colocou no meu coração uma carga grande, e isso é o lindo do Senhor. Mas sempre senti sua presença, e Ele sempre encontrou essa maneira de que, de alguma forma, chegar a essa mensagem a mim. Sim, a família. Porque tem uma hierarquia. Se você não cuida bem da sua família, você não pode cuidar da igreja. Isso é muito no meu coração, a família, e eu fui chamada para missões, não quando eu casei com meu esposo, mas foi bem antes. No dia que o Senhor me confirmou, que o pastor falou: queres trabalhar no Ministério Infantil, que ali é o desejo do meu coração. E o que mais foi confirmado, porque eu morava com 3 irmãs e elas foram casando e eu ficando sozinha. Eu falei: Senhor, eu já tenho 25 anos, eu quero uma família, eu quero casar, eu quero ter a minha família. E a minha irmã, mas a última que morava no nosso apartamento, casou, e ela falou: olha, tu podes morar aqui com a gente também. E eu estava no meu 3º ano do magistério, a gente chamava magistério, que agora chama como pedagogia. 3º ano de pedagogia, e eu fui para a escola. Eu estudava à noite, trabalhava de manhã, estudava à noite. E eu falei: Senhor, minha irmã é casada, nova, eu não quero ficar aqui. Aí, como eu estudava à noite, e se eu saísse assim, 9 da noite, que não tinha mais as últimas aulas, eu ficava até meia-noite para dar para o casal o seu tempo, né? E um dia foi isso mesmo. Eu cheguei, o professor chegou na sala de aula, 9 horas, falou: olha, as 2 últimas aulas não vão ter. Aí eu falei: tá bom, então. Aí eu fui para casa, fiquei lá sentada, tinha uma escadinha na porta da minha casa. O apartamento tinha uma sala onde a gente tinha um tanque para lavar roupa e tinha umas escadas.
Eu sentei na escada e fiquei estudando as minhas coisas. E eu ouvi, acho que 11 horas da noite, eu ouvi o meu cunhado falando: eu não quero mais a tua irmã aqui. Eu não quero. Ali eu chorei até meia-noite, até ouvir que eles foram dormir, que as luzes se apagaram. Aí eu devagarinho abri a porta e, como se não tivesse, fiz o máximo para não atrapalhar. E de manhã bem cedinho fui trabalhar. Isso eu vi porque depois eu percebi que o Senhor, Ele trabalha de formas duras, mas de forma que você é preparada para uma obra maior no futuro, em termos de acolher a família na hora que não tem dinheiro para comer. Então, quando eu vejo assim para trás, a família que eu pude mais ajudar depois que o Senhor me deu, foi eles. Então, eu agradeço a Deus porque o Senhor é tão bom. Então, o Senhor, Ele prepara. Quando você é chamado, você é O Senhor chamado. sustenta. O Senhor sustenta. Barreiras vêm, tentações de Satanás vêm no caminho do chamado, porque a Bíblia diz que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Os desafios vêm que você fala: não vou fazer mais. Chega, agora é barreira, agora chega, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso, Senhor. Aí o Senhor fala: vai. Então, é nesse caminho que eu tenho andado com o Senhor até hoje. Amém. No meu ministério, tentando cumprir o meu chamado, né, de missões que o Senhor fez para mim. Para você ser um missionário, você precisa de renúncia. Nós precisamos renunciar os nossos luxos, os nossos ideais. Para ser missionário, você precisa ter um chamado. Ouvir o chamado de Deus e obedecer. Para você ser missionário, você tem que ter a certeza que o trabalho não é seu. Um planta, outro colhe. Você que quer ser missionário, eu tive um conselho hoje dentro da igreja, no banco da igreja, pelo pastor Davi: morra. Então, esse foi o primeiro. O que é morrer? É renunciar, como a Cleide acabou de dizer. Gente, a gente renuncia às nossas vontades, né? Às vezes coloca um sapato que é maior que o teu pé ou menor que o teu pé. Muitas vezes dorme em chão puro, muitas vezes em camas maravilhosas. Então, ser missionário é renunciar. Ter uma renúncia total. Segunda coisa, não se preocupar com o dinheiro, porque o Senhor é que sustenta. É fácil? Não é. Todo dia é uma luta e uma guerra, tá? Terceira coisa, você tem que experimentar todo tipo de comida e não se importar e fazer uma cara bem bonita quando come uma comida que não é legal. Se você quer ser missionário, tem que ter compaixão com os demais. Sim. Porque sempre há alguma pessoa que está pior que você. Não com autocompaixão, compaixão com os demais. Você tem que ser humilde. Porque o dinheiro não compra a salvação. O dinheiro compra coisas materiais, coisas que se corrompem aqui na terra. Mas nos céus o dinheiro não serve para nada. E outra coisa mais, humildade, compaixão, é você tem que aceitar o chamado do Senhor de coração. Não fazer as coisas para que outros vejam o que bom é você. Fez um fingimento, fala. Você muitas vezes vai ter que colocar a vida dos outros por cima da sua vida. Mas nenhuma coisa que você fez vai ser em vão. Todo esforço vale a pena, quando é com amor para o outro. Você quer ser um missionário, você tem que servir. Se você não sirve na igreja pequena, se você não tem a capacidade de tomar, limpar o chão, limpar o banheiro,
Não pode esperar que o Senhor vai chamar para outras coisas. Para você, se você quer ser missionário, tem que se sujeitar ao pastor. Se você não é capaz de sujeitar ao pastor com essa palavra, nunca vai se sujeitar ao Espírito Santo. E por último, se você quer ser missionário, tem que ter um amor profundo pela palavra, conhecer bem as Escrituras, poder usar bem a palavra, a espada do Espírito. Porque se você não tem amor pela palavra, você não tem nada que dizer. Então você não tem nada que fazer nas missões. A gente aqui só manda, a gente só obedece. Hoje a gente eu compro. Tudo começou uma noite de verão. Mas que tem palavras de frase. Não, 3 pontos. 3 pontos. Você tem que falar assim, eu quero desejar para você que quer ser missionário. Se você nunca falou sua família. Não. Tem que falar, eu quero desejar para você que quer ser missionário. Sim. Eu quero dizer para você que é missionário. Tem que falar essa frase. Como? Tem que falar assim, eu quero desejar para você. Agora tem que olhar para a câmera. Claro, se você quer ser missionário, você tem que falar essa frase. Isso. Ok. Se você quer ser missionário, você tem que dizer essa frase. Não, pastor! Que lindo. Para fechar, para mim, né? O meu espírito hoje é morto. Eu tô porta. Pastor, essa palavra caiu muito forte. Essa palavra, pastor, caiu muito forte hoje. Essa palavra, ela desencoxa. Ela corta, é tudo, depois é tudo. Eu vou passar muito isso.